Bom pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, dando continuidade aqui a respeito da nossa série sobre a história da cultura e das etnias, no nosso último episódio nós falamos aqui a respeito justamente da mitologia nórdica, né? Falamos aí como essa, vamos dizer assim, essa crença aí tribal, né? Essa espécie de proto-crença tribal, ela, digamos, influiu aí influenciou, né, a vida aí dos bárbaros, né, do decorrer aí dos séculos do mundo antigo, né, como eles tiveram essa influência em relação ao Império Romano, como que aí os romanos os observavam, né, aí os nórdicos, e como que essa mitologia, digamos, ela se aplicava à vida desses indivíduos bárbaros nórdicos, né, desde a questão de agricultura, fertilidade, guerra, enfim, né, questão das estações do ano, né, como eles encaravam a questão espiritual, enfim, na própria conduta social das pessoas, né. Nós falamos um pouco a respeito aí dos bárbaros, né, sobre o modo de vida deles aí em relação aí a questão social e como eles, digamos ali, vamos dizer assim, se relacionaram aí com os romanos nesse período, né, como que os romanos os observavam. Bom pessoal, no nosso episódio de hoje nós vamos voltar à questão romana, porém aí vamos dizer assim, num capítulo muito importante, emblemático, talvez um divisor de águas, não só da própria questão romana, né, como também do próprio cristianismo em si, né, como da própria igreja, Santa Igreja Católica, né, que, enfim, aí até então já basicamente com toda uma dinastia, né, de papas já, né, enfim, de reinantes aí, né, de representantes de Cristo aí, desde Jesus Cristo até o presente momento em que estamos estudando, né, aí de Diocleciano já foram aí uma sequência, né, de mais de 2 dezenas de papas, né, se não mais até, e chegamos aí justamente nesse período aí emblemático, né, que é a sucessão aí de Diocleciano. Mas hoje nós vamos falar aí sobre justamente talvez o imperador um dos mais importantes, digamos, de Roma, né, um indivíduo aí que ele fez uma grande mudança, né, que ratificou algo que já estava acontecendo já há muito tempo, né, que, vamos dizer assim, algo inevitável, né. Nós vamos falar aí justamente sobre Constantino, né. Hoje nós vamos falar aí sobre o grande imperador romano aí que, vamos dizer assim, ele não criou algo do nada, muito pelo contrário, ele já ratificou algo que estava acontecendo, né? Ele publicizou, vamos dizer assim, o cristianismo, né? Ele tornou, digamos, a Igreja Católica, a Santa Igreja, né? O catolicismo, no caso o cristianismo, no caso a crença oficial de Roma, né? Então a partir daquele momento Roma se tornava, digamos assim, um império legitimamente cristão, legalmente cristão. Então, quer dizer, toda a estrutura pública ela iria mudar, digamos, sua figura justamente tornando-se um estado com uma espécie, né, de proto-estado confessional, vamos dizer assim, um estado cristão, né, sua questão legalista, digamos aí, cristão. Mas uma mudança aí que ela vai ser gradativa, até mesmo no ponto aí do próprio Constantino em si, né, que enfrentou aí várias outras situações, né, em relação aí à resistência do próprio paganismo no período, né. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Vamos falar sobre a influência, né, que levou Constantino também a essa conversão, né, que é a influência da mãe dele, de Santa Helena, né, que é, se não aí, uma das figuras mais importantes também aí do período, né, questão de santos aí da Santa Igreja Católica, né, do cristianismo. E vamos falar também aí justamente desse desenvolvimento em relação a esse cristianismo, né, como que Constantino irá proceder, né, em relação aí ao próprio cristianismo e como que ele irá ajudar e cooperar justamente com a Santa Igreja em alguns dos momentos também críticos nesse período, que seriam aí em relação aos cismas, né, como por exemplo aí no caso questões heréticas, né, como o caso aí do Concílio de Nicéia, né? O Concílio de Nicéia, aqui nós vamos explicar, não tem nada a ver com o que muito progressista diz por aí, que na verdade foi um concílio muito importante, obviamente, por algumas situações,
mas principalmente para resolver aí algumas querelas, né, algumas heresias aí de alguns indivíduos aí que não compactuavam muito bem com a crença verdadeira, enfim, que tentavam passar doutrinas errôneas. Então foi um divisor de águas, realmente aí a atuação, né, desse imperador aí, que foi, se não, um dos mais importantes de Roma, com certeza. Então hoje vamos falar justamente sobre Santa Helena e sobre aí Constantino, né? Então o pessoal que gosta desse tipo de assunto, né, história, história cristã, enfim, história geral, deixem o like aí no nosso canal, né, no like no nosso vídeo, né, inscrevam-se no nosso canal, acompanhem outras novidades e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, fazendo uma análise inicial justamente desse período, o que nós temos que pensar aí sobre o final desse período do Império de Diocleciano, né, do reinado de Diocleciano? O que aconteceu? Ele apostou, digamos, na tetrarquia, né, que nós chamamos aqui um regime descentralizado, digamos, de governantes separados, né? E o que acontece? Vamos dizer que nesse mesmo período ocorreu, né, que já em meados ali do século IV, século III, século IV, o que acontece? Roma viu aí, se não uma explosão, digamos aí, um boom, não é, de conversões ao cristianismo. Então as pessoas, vamos dizer assim, de uma minoria de 15 a 20% de pessoas, Roma já estava com basicamente 75%, 80% da população basicamente convertida ao cristianismo. Então eram indivíduos cristãos, tá, que viviam em Roma, e justamente em cidades aí muito populosas. E o que acontece? Vamos dizer assim que Roma, por si só, já era um império multicultural, entre aspas. Só que a questão é que quando você pega, por exemplo, o Egito, quando você pega a Anatólia, quando você pega ali a questão ali de Jerusalém, né, a Judeia, enfim, depois batizada em Palestina, né, enfim, a própria região de hoje se situa ali a Turquia em si, né, os Balcãs, enfim, era uma região da qual, vamos dizer assim, o paganismo romano ele nunca teve, digamos, uma influência, vamos dizer assim, religiosa para aquelas pessoas, mística ou qualquer ligação desse tipo. Então as pessoas tinham místicas locais antes da cristianização. Então o que acontece com a cristianização? Se você pegar todas essas regiões somadas ali a Líbano, a Jordânia, outras regiões ali, enfim, dos Balcãs, né, a Armênia, entre outros, ali a Sérvia, todas essas regiões, né, que hoje existem nesses países, enfim, eram regiões basicamente cristãs. Então a maioria da população seguia o que a gente chama de ortodoxia, né, que é basicamente o catolicismo aí na sua versão mais, vamos dizer assim, como que a gente pode colocar assim, mais tradicional possível, né, a mais rígida possível, né, em relação à questão aí de dogmas, né, a versão dogmática e mais rígida possível. E a ortodoxia, ela, vamos dizer assim, não que era um mandamento, mas vamos dizer assim, quase que uma via de regra que as pessoas estivessem preparadas ao martírio, então elas não abandonavam a fé cristã, mesmo com a perseguição pagã. Então existiam sacerdotes pagãos, indivíduos pagãos ali da região, normalmente judeus ali exilados, que tinham algum poder ainda, enfim, sacerdotes pagãos ali, politeístas, gregos ou romanos, que tentavam perseguir, digamos, os cristãos ali, né, que estavam influenciando na região deles. Isso acontecia muito na Grécia, acontecia muito em outras regiões, mas à medida que eles faziam isso, mais o cristianismo se multiplicava, o número de conversões, né? Ao ponto, né, de já ter estudado em episódios passados de Diocleciano aí, no caso, né, dos sacerdotes de Diocleciano junto com Galério terem perseguido aí e matado muitos cristãos. Fizeram uma perseguição terrível com Diocleciano. Só que a paga de Diocleciano foi justamente essa, foi ver a própria tetrarquia que ele criou se esfacelar. Porque, enfim, se você não tem uma moral sólida, né, um problema que já começa a surgir em Roma, nessa questão moral, principalmente dentro do paganismo, enfim, você não tem uma lealdade, vamos dizer assim, com a bandeira do império, com os
princípios, digamos, ali do Império Romano, seja na questão de direito, questão filosófica, enfim. Se você não tem um pilar moral, enfim, ali aquele grupo se afunda, né? Então o que acontece? Nesse período já de Diocleciano, o que acontece? Você já não tem mais indivíduos que são naturais de Roma, tá? Então o próprio Diocleciano não era romano, ele era da região da Grécia, né, da divisa da Grécia. Então Diocleciano ele não era nem de perto romano, né, natural, ali, naturalização romana. Se você pegar metade da corte de Diocleciano, metade ali dos cônsules, dos comandantes generais, nenhum deles já era romano natural. Então eles vinham de diversas regiões do Império. Tinha comandante africano, tinha comandante germânico, tinha comandante bretão, então era uma mistureba enorme, né? E esse pessoal trazia com eles todos os vícios, vamos dizer assim, os vícios estruturais, sociais de cada região. Então, se o africano vinha lá de Cartago, isso que Cartago era já muito cristã nesse período, mas lá da região de Cartago existia aqueles vícios ainda do paganismo antigo, tá? Alguns vícios que eles traziam com eles, de brutalidade, de tratamento mais complicado, que eles levavam com eles. Os bretões vinham lá da divisa com a Saxônia, indivíduos também extremamente brutais, que não tinham a mesma, enfim, linha moral dos romanos. Só que o problema dos romanos é que justamente por eles não terem uma moral definida, uma vez em que o panteão deles era um absurdo, eles se misturavam com qualquer um. Então aquilo virava cada vez um caos pior ainda. Então todo mundo que vem de fora com uma influência externa acaba começando a, digamos assim, vislumbrar possibilidades ali de controlar politicamente cada vez mais o império. Então virou uma estrutura muito mais burocrática do que naturalmente romana. Já não era o romano, vamos dizer assim, o próprio império em si nessa altura. Um império multicultural quase caótico, mas com um comando, vamos dizer assim, ainda de pulso firme, né? O que mantinha Roma poderosa nesse período era o seu exército, era a sua legião. A legião romana controlava tudo. A ordem legionária romana, ali, a grande parte do Senado era formado já pela ordem equestre, por comandantes romanos. Já não existia mais patrícios, mais basicamente ali, indivíduos ali de linhagem romana, já não existiam mais. Então era uma mistura muito grande. Então, qual que era o fator de maior coesão que existia no Império? O grupo de maior coesão? Eram os cristãos. Então o cristianismo já era basicamente nesse período o grupo de maior coesão que existia. Tanto que Constâncio Cloro, que era um dos Césares, entre aspas, né, um dos vamos dizer assim, subcomandados ali, um dos subalternos, né, digamos, de Diocleciano, se não um dos principais, ali talvez o braço direito dele, junto com Galério, né? Constâncio Cloro, ele tinha uma educação mais, vamos dizer assim, provincial. Ele não era tão ligado à megalópole romana. Ele era um armênio, ele vinha da Armênia, de uma região, vamos dizer assim, simples, uma região de camponeses. Então a vida dele era dessa forma. Ele entrou para a área militar, ele se tornou um oficial militar romano, né? E ele vivia ali, digamos, em operações ali, a gente pode colocar essa palavra, né, em incursões na região da Armênia, que tinha uma divisa ali basicamente, né, com ali as estepes, que tinham ali os bárbaros, enfim, que vinham de outras regiões como godos e outros, né? E no caso de Constâncio Cloro, ele enfrentava esses elementos bárbaros naquela região, protegendo essa fronteira romana, né? E é nessa fronteira romana que, digamos, ele vai conhecer uma mulher, vamos dizer assim, de origem humilde, porém de uma estatura grande, uma pessoa com um coração grande, com uma virtude muito grande, alguém que vai fazê-lo se apaixonar por essa pessoa, mesmo ela sendo uma plebeia, né? Uma vez em que Constâncio Cloro havia alcançado aí esse posto, vamos dizer, mais generalíssimo. Então ele era vamos dizer assim, um indivíduo da alta estirpe romana, né? E nessa incursão, vamos dizer assim, né, por volta ali do século III, ali, né, em Trepamim, na Bitínia, né, que é uma região ali que hoje
está na divisa ali basicamente da Armênia com a Turquia, né, que é a região ali que a gente conhece como Nicomédia, né, morava uma moça muito bonita, por sinal, né, uma moça simpática, vamos dizer assim, chamada Helena Flávia Júlia, né. No caso, Helena, ela era filha ali de estalajadeiros. Quer dizer, eles tinham, no caso a família de Helena tinha uma estalagem, digamos, na região da Nicomédia, uma pensão onde, digamos, ali soldados, digamos, viajantes, enfim, peregrinos, pousavam naquela pousada ali, naquela pensão, né, naquela hospedaria da família dela. E por ela ser essa moça simples, de origem humilde, a forma como ela professava essa humildade chamou muito a atenção de Constâncio Cloro, uma vez em que ele vivia ali paparicado por pessoas ali, às vezes de moral muito dúbia, né, indivíduos ali dúbios. E ele era uma pessoa ali também provincial, enfim, ele não tinha tantos assim, vamos dizer assim, que empecilhos quanto a isso. Ele não gostava, vamos dizer assim, dessa vida, vamos dizer assim, oligárquica, essa vida aí da alta estirpe romana. E vamos dizer assim que ele começa a se apaixonar e ele começa a, digamos, nessas passagens dele pela região da Nicomédia, ele começa a cortejar essa moça, né, essa dama. E o que acontece? Ele começa a descobrir, né, que Helena, ela era de uma família cristã. A família, e detalhe, na região da Armênia houve a perseguição de Diocleciano, né, uma perseguição duríssima, porém depois essa perseguição, obviamente, com a sucessão aí dos outros Césares, com a morte de Diocleciano, essa perseguição ela diminuiu. Mas mesmo nesse período de perseguição, Constâncio Cloro ele não era um indivíduo que estava ligado à perseguição de pessoas. Não era, vamos dizer assim, do grupo ali fanáticos pelo paganismo, podemos pôr assim entre aspas. Ele era ali um soldado. Então ele começa a se apaixonar por Helena e justamente vamos assim, pela sua defesa pela fé, pelo seu ardor ali pela fé, pelas suas virtudes e costumes, né? Qual era uma moça ali de grande estima, de grande valor. E os dois começam a, enfim, ali começam a ter ali uma relação, né? Enfim, contato entre eles, ali um envolvimento, né? E acaba que Constâncio Cloro ele acaba contra a vontade, vamos dizer assim, da própria família, enfim, dos seus superiores romanos, ele acaba desposando, no caso, Helena. Né? E vamos dizer assim que isso não, digamos, o faz tanto cair nas graças, vamos dizer assim, na época ali de Diocleciano ou de Galério, enfim, né? Porém, vamos dizer assim que a fama de Cloro, justamente por ser um grande combatente, um indivíduo que, digamos, repelia ali os bárbaros ali das fronteiras da Armênia, fazia com que, digamos, ele fosse respeitado, digamos, dentro ali da alta esfera romana, né? Então, em relação ali a ganhos, em relação à diplomacia, em relação ali a benesses, vamos dizer assim, do Estado romano, ele sempre ali era lembrado, né? Era um indivíduo ali visto, né, como um indivíduo de boa índole, né? Um combatente ali bem, vamos dizer assim, que atendia, né, justamente as necessidades do Império. E justamente aí vamos dizer assim, com a morte, né, de Diocleciano, ocorre que vira um caos novamente, né, com o rompimento aí da tetrarquia, vira um caos dentro de Roma em si, né? Então a estrutura ela fica absurda, vamos dizer assim, a estrutura ela fica totalmente caótica, e esses proto-césares, enfim, esses indivíduos aí subalternos, né, de Diocleciano, eles tentam dividir ali as regiões, né? Galério ele sobe ao posto ali, né? Assim como Maximiano, né? Maximiano, no caso, na porção ocidental de Roma, começam a adquirir poder, e Galério
ele passa várias funções, digamos assim, para Constâncio Cloro, inclusive assumir uma espécie de posto de César na região ali da Armênia, nessa região do leste, e é o que ele faz. Porém, o que acontece? Nesse período, vamos dizer assim, ele acaba engravidando Helena, né? E de Helena ele vai acabar tendo aí justamente no caso um filho, né, o qual ele coloca o nome de no caso em homenagem ao próprio Constâncio Cloro, no caso o pai, Constantino, né, o pequeno Constantino. E o que acontece? Ele, vamos dizer assim, né, nessa vida provincial, vamos dizer assim, até então a criança iria ter uma infância, digamos, sadia, uma infância ali bem cuidada. Foi o que teve uma educação até, uma educação boa, uma educação ali com valores morais cristãos, enfim, com bons valores, embora ele mesmo não fosse, no caso o próprio Constâncio Cloro, não fosse um cristão, né? Vamos dizer assim que a moralidade, digamos, algumas das virtudes cristãs, vamos dizer assim, eram incutidas nessa educação, embora você já tivesse, digamos, essa influência de Helena. E o que ocorre? Em certa altura, vamos dizer assim, ocorre que Galério, enfim, por se tornar, digamos, um alto oficial, foi imposto a ele por, se não me engano, Galério, ou foi por um dos seus superiores, que ele desposasse uma romana, né, que ele tivesse que, em questão aí da tetrarquia, ele teria que honrar ali essa diplomacia, desposando uma das filhas ali dos oficiais ali de alta patente romana, né, que faziam parte da tetrarquia. Então ele foi literalmente obrigado a, digamos, se desquitar, vamos dizer assim, de Helena. Ele foi obrigado a deixar Helena, né? E o próprio filho, inclusive, ele levou junto com ele. Então foi algo, assim, terrível por parte justamente da tetrarquia romana, né, obrigar esse rompimento, porque eles não reconheciam o casamento, vamos dizer assim, de um oficial romano com uma plebeia, e principalmente se fosse, no caso, uma armênia, algum cidadão provincial aí, né, da plebe. Então eles separam ambos, né? E digamos assim que Helena, ela mantém-se austera, ela se mantém humilde, né, mesmo nessa situação, né? Ela continua amando o seu marido, porque não foi, digamos, uma separação por vontade dele, não foi por, vamos dizer assim, a escolha de Constâncio Cloro, né, ter deixado-a para estar contra a mulher. Ele foi obrigado por questões militares, até sujeito a matarem a própria Helena, enfim, matarem a criança, enfim, terem represálias ou retaliações da tetrarquia. Ele foi obrigado a ter de literalmente deixar a parte da família dele para trás. Embora, obviamente, ele tenha garantido ainda a subsistência de Helena, enfim, durante esse período, e ela se manteve austera, ela se manteve casta, ela se manteve fiel à sua união, né? E justamente por essa humildade, né, e essa ajuda que ela dava às pessoas, por ser uma mulher de muita virtude, que ajudava as pessoas na região ali da Nicomédia, ela começa a ser vista justamente pelos próprios cristãos ali, pelos próprios indivíduos da mesma comunidade, como uma mulher de santidade, uma mulher ali de virtudes, né, de grandes virtudes. Muito defensora da fé, uma pessoa louvável mesmo, né, pessoa de moral louvável. Então ela já começa a se despontar nessa questão espiritual, né, Helena. E o que acontece? Ocorre, né, que vai ter essa continuação da tetrarquia. Constâncio Cloro, ele vai continuar participando de várias campanhas em prole no caso do Império, né, em regiões como a Germânia e outras regiões como Espanha, enfim. E ocorre que Constâncio Cloro, em relação ali a questões aí de combates, enfim, né,
de adversidades aí do período, Constâncio Cloro acaba morrendo em torno de 306, o ano de 306 depois de Cristo. E nesse período Constantino já era mais jovem, né, mais adolescente, mas obviamente ele nunca se esqueceu de sua mãe, afinal é a própria mãe dele, né, a sua querida mãe. E o que acontece? Ele ordena, tornando-se ali uma espécie de, vamos dizer assim, comandante, né, nesse período, ele que era um dos ali subalternos ali de Galério, né, de outros comandantes ali romanos, ele obriga, no caso ali, os seus subordinados a trazerem Helena para Roma. Então, para que Helena viesse morar com ele, né, como sua mãe, né, obviamente. Então, obviamente, essa condição aí é dada a ele, né? Enfim. Então você tem essa questão desse desenvolvimento. Então a gente já pode ver que ele sempre teve um amor muito grande pela mãe dele, e um amor justamente por essas virtudes as quais ele foi educado. Tá? Isso ele vai passar, obviamente, aí na questão da doutrina de vida dele, já desde o início. Né? E ele que, vamos dizer assim, que mesmo sendo ali iniciado, entre aspas, digamos, ali no paganismo romano, né, sendo militar romano, ele nunca via com bons olhos, vamos dizer assim, as práticas pagãs romanas, né, as práticas pagãs no caso da megalópole romana. E entendam uma coisa, antes de prosseguirmos nessa questão: parte da porção ocidental de Roma, onde hoje se encontra, por exemplo, a Península Itálica, enfim, partes onde hoje está a França, que era no período ali conhecida como Gália, né, e outras regiões ali, o paganismo romano, o que acontecia? Você já tinha na plebe pessoas que eram cristãos, você tinha uma boa porção da plebe que era cristã, vamos dizer assim, que a gente pode dizer de burguesia, o que a gente pode dizer ali de mercadores, enfim, também ali parte ali da camada militar romana, dos militares romanos eram cristãos, porém uma parte da oligarquia romana, o comando da oligarquia romana era pagã. Então o que acontece? Eles permaneciam no paganismo, tá? Então eles tentavam influenciar, continuar mantendo essa influência, digamos, na alta casta romana. Então, para você ser bem visto na alta casta romana, esses indivíduos eles continuavam prestando, vamos dizer assim, uma espécie de homenagem, mas se posando, digamos, ali institucionalmente como indivíduos ali do culto pagão romano, embora não acreditassem naquilo de forma nenhuma, como era o caso de Constantino. Ele era dito como pagão, mas não tinha influência nenhuma do paganismo e nem tinha nenhum apreço por aquilo. Então, vamos dizer assim, que ele não tinha crença nenhuma, basicamente, no período, né? Então, ele vivia ali mais pela questão do Estado, até então, né? Então, seguindo essa linha, né, justamente em relação aí a esse desenvolvimento, né, de Constantino, o que ocorre? Na juventude dele, né, sendo aí uma espécie de co-imperador, enfim, um indivíduo assim do alto comando militar, a gente pode colocar assim, ocorre que Constantino, a partir do momento em que ele traz sua mãe, no caso Helena, para morar com ele começa a ser influenciado em boas virtudes, ele começa a ser influenciado aí para esse caminho. Um caminho que, digamos, Galério não gostava muito, não via com muitos bons olhos, porque era um indivíduo extremamente opulento, né? Um indivíduo ali, enfim, de muitos vícios, né? Enfim, ele não via muito bem a influência da mãe, no caso de Constantino, embora, obviamente, ela fosse muito bem vista, né? Obviamente, por todo ali o grupo militar romano. Ocorre que Constantino, seguindo o exemplo do próprio pai, também se desposa com uma mulher de boa índole, né, chamada Minervina, né, que no caso foi a esposa ali real dele, no caso, né, com quem justamente ele vai ter um filho, né, que seria Crispo, no caso, né, que, digamos assim, ele vai tratar
ali de boa fé dessa criança, né? Vai tratar ali com todo carinho, né? Dessa união, né? De Minervina. Porém, o que ocorre, né? Com a morte, obviamente, de Constâncio Cloro, isso viria a ter consequências, né, em relação à sucessão. Porque, além da questão de Maximiano, além da questão de Galério, você tinha outros indivíduos ali que também estavam na disputa, digamos, ali por poderes ali na região. Como é o caso, por exemplo, ali de Maximino e outros ali, né? Como o próprio Valério, enfim, né? Que queriam ali o controle, digamos, militar daquela região. E vendo ali que Constantino ele era um indivíduo ali de grande influência, vamos dizer assim, né? Ali de grande estima por questão do próprio exército romano, o próprio Galério o faz, vamos dizer assim, uma espécie de César ali na região, uma espécie de comandante supremo ali da região onde hoje se encontra Gália, no caso atual França, né, Espanha, atual Espanha, né, parte da Germânia, né, e também a Bretanha. Então vamos dizer assim que Constantino se torna ali talvez um dos indivíduos ali com maior poder militar ali de Roma. Um indivíduo que ele, vamos dizer assim, ali se destacou nesse sentido. Embora para isso ele tivesse também sido obrigado a desposar uma segunda esposa. Nesse caso ali, Galério não o fez, digamos, como Constâncio Cloro, digamos, se separar da esposa, vamos dizer assim, se desquitar, no caso de Minervina, mas o fez, no caso de desposar uma segunda esposa, né, que no caso era Fausta, que era uma jovem ainda, né, ali consequente, né, e assim ele é obrigado a desposar Fausta para que, digamos, ali o legado do pai dele, digamos, né, o legado de Constâncio Cloro não fosse destruído ali, digamos, ali jogado na lama, né? Ou que ali no caso a própria mãe de Constantino ou alguém ali sofresse alguma represália, né? Então ele, digamos, estabelece esse comando, né, nessa região ocidental ali de Roma. Região essa que, por incrível que pareça, não era tão cristã em questão de proporção demográfica de números quanto, no caso, a porção oriental ali que era comandada por Galério, né? Porém, vamos chegar aí em certa altura, né? Constantino ele começa ali a justamente ali se desenvolver, né, nessa questão militar e a chegar ali a, vamos dizer assim, alcançar ali outros poderes, né? Digamos ali chegar ali, enfim, a se tornar mais influente ali na Península Itálica e em outras regiões e, digamos, a desafiar ali, não ele mesmo desafiar, mas a sua influência acabar desafiando os outros César, os outros indivíduos da tetrarquia, dessa tetrarquia ruída, né? Que, enfim, tinham grande influência, grande prestígio, pagãos ali que, digamos, não deixariam, digamos, que, obviamente, essa estrutura, essa dinastia, entre aspas, constantiniana, ela avançasse ali as fronteiras ali da Espanha e chegasse ali até a Península Itálica, né? E partindo também dessa questão aí da própria influência, né, de Constantino ali em relação às fronteiras ali da Espanha com a Península Itálica, ocorre que, vamos dizer assim, o descendente de Maximiano, né, Magíncio, ele, digamos, começa a invejar, digamos, o poder, né, que Constantino detinha. Uma vez em que ele era bem visto ali por Galério, enfim, por ali no caso pelos orientais, né, e detendo aí no caso todo esse comando aí da porção ocidental do Império, Magíncio ele se enfurece e ele se autodeclara César, né, uma espécie de César ali na região da Península Itálica. Então Magíncio ele começa a controlar a capital romana, grande parte da Península Itálica e as fronteiras ali germânicas ali do Reno ele começa a controlar, digamos, se autodeclarando ali autocomandante romano, enfim,
assim também como uma espécie ali de comandante ali do rito pagão romano, enfim, ali como se fosse ali na parte do sacerdócio espiritual ali pagão ali como um governante legítimo, né? E vamos dizer assim que, obviamente, ele começa a provocar, digamos ali, incursões contra Constantino, né? Ele começa ali a se pôr ali no caso contra, né, essa legitimidade dele, assim como ali declarar para o povo romano ser César acima de Constantino. E o que acontece? A população romana começa a zombar da cara de Magício, né? Embora ele tivesse um poder militar ali considerável, ter ali vamos dizer assim, a velha ordem equestre ali, enfim, e a antiga cavalaria romana ali como seus aliados, vamos dizer assim, que a população em si zombava de Magício, diziam para ele: você é um maluco, você é bobo, você, enfim, não tem capacidade para governar aí simplesmente porque você é rico. Enfim, isso não faz de você legítimo no poder, diferentemente de Constantino, que é invencível. Literalmente a população falava na cara de Magício que ele era um derrotado e, vamos dizer assim, Constantino era invencível. Embora Constantino, obviamente, tivesse ali seus problemas, enfim, seus desafios em questões fronteiriças. Chega na situação de que Helena, ela começa a tentar influenciar, digamos, Constantino ali a questão da conversão. Dizer ele: olha, vamos dizer assim, ali é sua conduta, enfim, você é uma pessoa que foi educada de uma forma diferente, você tem uma moral diferente, né, uma questão ali de princípios e de valores diferentes desses indivíduos pagãos. Eles não são legítimos, eles não merecem estar no trono, eles não são, enfim, eles não têm nenhum apreço pelas pessoas, são gananciosos, são indivíduos ainda escrupulosos, como o caso de Magício, enfim. E Constantino, ele, enfim, a fim de justamente pôr ordem na casa, né, uma vez em que o Oriente não estava forte ali em relação ali ao comando ali dos indivíduos que estavam na região, né, se não me engano, agora não vou lembrar agora o nome ali do governante que estava na região ali, né, mas era no caso ali, ali no caso posto ali no caso por galera, né, que era Valério Severo, né. Enfim, não tinham esse mesmo poder, e Magício ele estava ali como um usurpador, digamos, e alcançando ali poder, alcançando controle ali de várias regiões e, enfim, influenciando as pessoas. Então Constantino se obriga a marchar contra Magício, embora ele soubesse que seria uma batalha extremamente sangrenta, uma batalha difícil e cuja população não merecia passar por aquilo, né? Os soldados mereciam passar por um conflito civil, entre aspas, digamos assim, um conflito entre duas facções ali por ganância de um indivíduo rico ali que não recebeu o que queria, digamos. Embora Magício não somente tivesse o controle da Península Itálica, como também do norte da África, então ele se achava o bambambam, vamos dizer assim, né? E força Constantino a entrar em batalha contra ele. E a mãe dele, obviamente, a Helena, tenta ali justamente aconselhá-lo, né, a seguir um bom caminho e a proceder com o que era certo. Durante a batalha não render tributos ao paganismo, mas sim ir de encontro à moral, digamos, ali, aos princípios aos quais ele foi educado, né? E obviamente ela explica sobre Cristo, né, sobre Deus a Constantino. Embora Constantino, obviamente, até aquele momento não acreditasse em nada, mas ele segue o instinto, digamos, da mãe dele, e ele fica com aquela, vamos dizer assim, não vamos dizer um sermão, mas ele fica com aquele aconselhamento espiritual, digamos, na mente dele. Ele vai para a batalha, digamos, com esse intuito, né? E ocorre que, digamos, essa batalha, né, que ocorreria ali na região da Ponte Milvia, né, vamos dizer assim, perto ali da região do rio do Tibre, né, no próximo ali a Roma, né, seria o local de batalha ali definitivo em relação a quem, digamos, assumiria não só o posto, digamos, de controle ali de praticamente todo o ocidente romano,
né? Como possivelmente também estenderia essa influência para o leste, né? Uma vez em que basicamente ali a dinastia ali oriental de Roma estava totalmente estagnada, né? Então essa batalha seria definitiva ali, que romperia totalmente com a tetrarquia e elevaria com certeza um novo indivíduo aí ao comando de Roma, né? Como há um tempo não existia um imperator, né? Um indivíduo aí de grandes qualidades. E vamos dizer assim que Constantino ele vai com esse intuito, né? Com esse aconselhamento espiritual para a cabeça. E algumas noites, uma noite ali antes da batalha de, no caso da Ponte Milvio, né? Ali da região ali do Rio Tibre, o que acontece? Ele acaba sonhando, né? Ele acaba ali devaneando, né? Com uma visão, né? Segundo os historiadores ali, de que ele foi visitado em sonho, né? Por um espírito, digamos assim, um espírito de luz, né? O qual ele não conhecia, uma visão ali de um homem, digamos ali, de cabelos compridos, um indivíduo ali, enfim, de olhar sereno, né? Já por isso você já pode adivinhar de quem se trata, deste ser, né, que eu visito em sonho, né? E ele segue essas ordens, né? Que vamos dizer assim, nessa visão, né, surge para ele, digamos, vamos dizer assim, uma espécie de, como é que eu posso dizer assim, uma frase, né? Que essa frase em latim seria "Hic hoc signo vinces", né? Que significa, né, em tradução em português, né, com este símbolo vencerás, né? No caso este ser, né, esse indivíduo, ele dá esta frase, né? Ele mostra um símbolo, né, e diz que com esse símbolo ele vencerá, né? Que é o que a gente conhece como cristograma, né? Que é o cristograma ortodoxo, que é um P, vamos dizer assim, e um X, vamos dizer assim, a letra P, vamos dizer assim, cortada por uma letra X, né? Essa visão que Constantino tem. E esse ser, digamos, o abençoa nesse sonho, né? Essa visão dele. E, vamos dizer assim, a ordem era o quê? Que ele utilizasse, vamos dizer assim, na batalha, nos escudos, digamos, né? Porque os legionários romanos, eles utilizam um grande escudo, né? Um escudo desse período, né? Do período romano tardio, eles utilizam um escudo, digamos, quase do tamanho do indivíduo mesmo, né? Cerca de 1,60 m de altura, um escudo que ele normalmente ele utilizava brasões ali de, vamos dizer assim, dinastias romanas ali, da ordem equestre, enfim, de outros grupos ali da aristocracia e oligarquia romana. Mas no caso daquele conflito, daquele combate, né, ele pede que todos os escudos sejam tingidos ali, sejam pintados esse emblema, né, cristograma. E na batalha, vamos dizer assim, do Rio Tibre, ele, vamos dizer assim, é uma escaramuça muito violenta, né? Até, vamos dizer assim, ali a batalha em si, ela é uma batalha ali de conflito direto, porém as tropas de Constantino, utilizando-se desse símbolo, né, elas adentram, digamos, ao Rio Tibre ali e confrontam ali, basicamente nas margens do rio ali, o exército, no caso de Magíncio, que era um exército ali preparado para um conflito de cavalaria, um conflito ali em campo aberto, e que se vê numa situação bem difícil, um combate ali completamente desproporcional. Até o próprio Constantino não esperava isso, né? Esperava uma escaramuça, né? Uma batalha muito mais terrível. E ocorre que a derrota de Magíncio, ela é vergonhosa, ela é uma derrota assim, vamos dizer assim, uma vitória estrondosa para Constantino, vamos dizer assim, uma batalha na qual ele que até então, até um dia antes, naquela noite, ele achava que seria uma batalha praticamente perdida, né? Uma batalha que ele poderia perder, que ele tinha uma chance muito grande de perder.
essa visita desse ser, né, que podemos atribuir obviamente ao próprio Cristo, né, ele apresenta, no caso, o símbolo do cristograma, né, o P e o X, que em tradução em grego, né, são as iniciais de Jesus Cristo, basicamente, né, do nome, né, Jesus Cristo. Então, com esse símbolo, Constantino ele vence a Batalha do Rio Tibre, ele derrota basicamente as tropas de Magêncio, que eram ali pagãs, né? Então Magêncio, até a forma como Magêncio morre é basicamente vergonhosa. Ele morre afogado no próprio rio ali, enfim, em desespero ali, porque as tropas dele estavam perdendo, batendo em retirada, em desespero, e ele acaba caindo dentro do rio, se afogando e morrendo. Então foi assim ridículo, vamos dizer, a morte ali de Magêncio, né? Enfim, e essa vitória, no ano de 312, ela vai ser ali emblemática, né? Vai ser algo emblemático, porque marcou ali, vamos dizer, o controle, basicamente, ali da grande vastidão do Império Romano, tirando ali a parte oriental, que depois também seria ali atribuída, vamos dizer, a Constantino, né? Então, o que ocorre? Quando Constantino ele entra, vamos dizer assim, em Roma, né, quando ele adentra a capital romana, ele é recebido com, digamos assim, com pompas, né, pelas pessoas. Ele é um vitorioso, tal como César foi recebido, ele é recebido em Roma como um vencedor, né, de uma batalha, um vencedor glorioso daquele, vamos dizer assim, alguns indivíduos, vamos dizer assim, a plebe, vamos dizer assim, os indivíduos ali, os baixos, soldados romanos, enfim, as pessoas comuns, já o viam ali como um indivíduo de virtude, né, já numa visão cristã, né, uma visão mais propriamente cristã. Embora a oligarquia e a velha ordem equestre ainda o vissem como uma espécie ali de César pagão. Só que Constantino vai fazer uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa que, digamos, justamente pela visão que ele teve, pelo milagre ao qual ele atribuiu aquela vitória no Rio Tibre, ele vai fazer uma coisa que vai romper com todos os protocolos, que vai quebrar literalmente com o paganismo romano. O mesmo paganismo que perseguiu os cristãos, que fez todo o mal, ali seria o virar de chave público, vamos dizer assim, dessa situação. Lembrando que Constantino, ele não criou, vamos dizer assim, o poder da Santa Igreja, ele não ratificou o papado, nem nada disso. A única coisa que ele fez foi, digamos assim, reconhecer o cristianismo publicamente. E qual que é o primeiro ato que ele faz quando entra em Roma vitorioso? Ocorria que todo indivíduo, quando ele se tornava um César romano, quando ele, digamos, era um vencedor glorioso, né, de uma grande batalha, enfim, que controlava ali o poder do império, esse indivíduo normalmente ele ia até o templo de Júpiter, né, nas imediações de Roma, e rendia um sacrifício, né, fosse em cereais, em animais, enfim, o que fosse, para, digamos assim, entre aspas, legitimar, digamos, a vitória dele, né? E Constantino não faz isso. Do contrário, ele se nega a fazer essa, para raiva, digamos, dos pouquíssimos já sacerdotes pagãos, ele não rende esse tributo. Então ele quebra esse protocolo. Ele fala: não sou mais eu não sou um pagão, não me apresento como um pagão romano, embora eu tenha respeito pela ordem equestre, né, no caso pela oligarquia romana, enfim, né, pelos indivíduos aí da oligarquia pagã romana, eu não sou um pagão. Então ele mostra: eu não sou isso. Ele ainda não era um cristão, né? Ele sentia-se, vamos dizer assim, um indivíduo ali tocado, simpatizado ao cristianismo, tá? Mas ele não era pagão. Então ele, digamos assim, vamos dizer assim, ele institucionalmente ali mantinha a instituição pagã, mas ele não era um pagão. Então ele mostrava: eu não sou isso, né? Então o milagre que foi atribuído a mim, que foi atribuído à minha pessoa, justamente é o que eu acredito, é o que eu reconheço, entendeu? É esse Deus, esse ser que me atribuiu esse milagre, é o indivíduo qual eu tenho a minha crença. Então ele começa a justamente voltar a sua crença, digamos, esse processo de conversão ao cristianismo. Então vamos dizer assim que ele quebra ali esse segmento pagão, né?
E o que vai acontecer, digamos assim, dessas consequências, né, em relação ali a, vamos dizer assim, enfim, essa conversão, né, é que ele justamente vai começar a modificar coisas, digamos, na administração romana, desde a parte religiosa, a parte administrativa, ali burocrática, a parte do direito, enfim, ele começa a fazer várias mudanças, né? Obviamente depois ele vai ter também vitórias aí em relação ao Oriente, né? Até porque a família dele era daquela região, né? Então ele também é reconhecido como Augusto, também como imperador no Oriente, né? E ele acaba se tornando imperator, né? No caso, imperador aí de toda a vastidão romana, né? De todo o Império Romano, coisa que não acontecia já há um certo tempo. E o que ocorre? Uma das primeiras coisas que ele faz é justamente elevar a sua mãe, né, que foi a responsável talvez por esse milagre, né, principal conciliadora espiritual que o levou a esse milagre, né, através dessa visão que ele teve, né, do próprio Cristo, né, que é Helena, né, que eleva essa mulher ao título de Augusta, né, no caso aí é venerável, né, uma pessoa aí de grande respeito, né? Essa pessoa, essa cristã aí de grande respeito, né? Helena, que vamos descobrir futuramente, né, que futuramente vai ser elevada aí, digamos aí pelos sucessores aí do papado, né, vai ser elevada à beatificação, ela vai se tornar uma santa, né, Santa Helena, que é justamente como nós conhecemos aí, que é a mãe de Constantino, né? Que ela que basicamente é uma das pessoas que irá guiá-lo, digamos, ao cristianismo, né? Mas vai ser a visão que ele teve na Batalha do Rio Tibre, né? Que vai, digamos, ser o divisor de águas, né? Que vai levá-lo à questão do cristianismo em si. Um outro fato que também o faz ser legítimo no seu poder e garantir também a legitimidade do Senado é que ele não persegue os seus opositores. Isso quer dizer, era uma mania também, era uma, vamos dizer assim, não é nem um costume, mas quase que uma regra, né, entre os indivíduos que eram ali vencedores de batalhas entre duas facções, que normalmente perseguissem a facção derrotada e, enfim, dessem cabo ali dos líderes, né, da confabulação, enfim. Mas como o Magêncio tinha morrido, né, vergonhosamente, ele é um sujeito patético, né, e parte ali dos indivíduos que eram confabuladores eram do Senado, eram indivíduos ali da oligarquia romana, Constantino ele não quis, digamos assim, também para não ser um indivíduo, vamos dizer assim, não trair a sua moral, não trair os seus costumes, a sua educação, enfim, a sua índole, ele não os perseguiu, do contrário, ele até vamos dizer assim, os respeitou nos seus postos, né? O que fez com que o Senado, né, já basicamente ali uma simples estrutura burocrática e, vamos dizer assim, outros oficiais romanos o reconhecessem ali como Augusto, como um indivíduo ali de grande estatura comparado ali a César, né? Enfim. E, enfim, a própria porção oriental também o reconhecesse dessa forma, que é algo aí, também um divisor de águas, também nesse sentido. Em relação à questão, vamos dizer assim, religiosa, Constantino, ele, vamos dizer assim, ele liquidou, vamos dizer assim, com o culto pagão. Então o que acontece? Até esse momento existia ainda no paganismo, nós temos sacrifícios de animais, enfim, outras coisas, e ele proíbe isso, ele acaba com o sacrifício pagão. Então quer dizer, o paganismo poderia até continuar, mas com extremas limitações. E ele faz outra coisa, digamos, que é você, digamos, eliminar por completo qualquer tipo de perseguição, por menos que seja, ao cristianismo. Então o que acontece? A partir daquele momento, a igreja, a Santa Igreja, ela era livre para, digamos, professar a fé. Então o que acontece? A partir daquele momento,
já existiam algumas igrejas clandestinas, construções de igrejas clandestinas poderiam ser erguidas ali sem nenhum problema, enfim, ali com ratificação do Império. Então a crença ela estava liberada para enfim, ser professada em cada uma das cidades romanas e das províncias romanas. Então Constantino ele faz isso também. Embora futuramente ele tenha vamos dizer assim, outros problemas familiares, né, que ele vai vir a ter aí com Crispo e com Fausta, né, que foram aí confabuladores, né, que tentaram inclusive ali usurpar o trono, derrubá-lo, enfim, que vai ocorrer ali uma revolta, inclusive que Constantino vai acabar matando Fausta, né, e Crispo, enfim, até por desgosto inclusive da própria Helena, né, de Santa Helena. Ainda assim, tendo no caso, né, Minervina, que foi sua primeira esposa, enfim, isso também foi um ato de revolta, né, contra Fausta, enfim. Constantino ele procurava justamente voltar a sua atenção para a questão de crença. Então o que acontecia? Ele tentava reformular todas as estruturas do Império para que se tornassem cada vez mais voltadas à questão do cristianismo e em questão da moral. Há inclusive uma reforma dentro da alta hierarquia militar. Por exemplo, ele vai, nesse caso, abolir, né, dar um fim ali no que a gente chama, né, de ordem equestre. Ele vai dar um fim na ordem equestre e vai criar uma outra estrutura de comando militar, que é a Escola Palatina. Então, a partir daquele momento, ali, a Escola Palatina ela se torna, vamos dizer assim, a estrutura de alto comando da Legião Romana. Então, vamos dizer assim, que os altos legionários romanos são da Escola Palatina. Todos viriam para a Escola Palatina, todos os oficiais romanos teriam preparo na Escola Palatina. Então, eles viriam dessa estrutura, né? Então acaba-se com ordem equestre, acaba-se com confabulações pagãs, enfim, não existe mais essa questão de tributo pagão. Então ele começa a cortar essa raiz má, digamos assim, essa raiz de xamanismo, de paganismo, enfim, de ocultismo. Ele começa a cortar isso gradativamente, né? Até porque ele não poderia fazer isso de uma forma rápida, né? Até porque isso causaria um caos em Roma, mas ele começa a cortar isso lentamente, né? Ao mesmo tempo que ele começa a fortalecer, obviamente, o cristianismo, né? Fortalecer, digamos aí, a estrutura católica, né? Principalmente ortodoxa, né? Essa estrutura forte, né? A questão é que, vamos dizer assim, que o grande problema é que nesse fortalecimento, vamos dizer assim, nós já vamos chegar nisso, né? Até aí, vamos dizer assim, que a própria mãe de Constantino o influencia a construir igrejas, digamos, templos na porção oriental, né, onde estava a grande maioria dos cristãos, né, que são justamente templos ali feitos, construídos, no caso, na região ali da Palestina, inclusive, né, ou na Turquia, ali, enfim, que são ali basicamente a Basílica da Natividade, né, em Belém, que é construída, no caso, a primeira basílica construída por Constantino, né? No caso, a Basílica da Ascensão, ou Basílica da Assunção, que a gente chama, no Monte das Oliveiras, né, no caso, em Jerusalém, né? E também a Basílica da Ressurreição, também, que são construídas também ali em Jerusalém. Então são 3 basílicas construídas por Constantino, que futuramente também ele vai, digamos, voltar-se também nessa questão de crença, como nós já sabemos. Ele vai voltar, digamos, essa estrutura administrativa dele, ele vai começar a retirar, digamos, essa burocracia de Roma, né, esse poder, digamos, que até então a ordem equestre, que esses indivíduos dessas ordens que foram abolidas tinham. Ele começa a retirar de lá esse poder senatorial e passar, digamos, para uma cidade pequena ali da região da atual Turquia, próxima a Nicomédia, essa cidade que, digamos, ela era de um ponto, obviamente, estratégico, uma região estratégica, mas que tinha um simbolismo
para o cristianismo, ali para evangelização muito grande, que era a cidade de Bizâncio, né, que era uma ponte ali de ligação, né, entre a Turquia ali e a Grécia, né. Nós temos ali na Grécia Corinto, que era uma grande escola cristã. Você tinha ali Anatólia, você tinha várias regiões ali que eram fortemente cristãs. A própria cidade de Nicomédia era basicamente, majoritariamente cristã, no caso católica ortodoxa. Então ele funda ali, ele recria, digamos, a cidade de Bizâncio, né? Essa cidade que futuramente os seus descendentes, os descendentes ali de Constantino, vão rebatizar essa cidade como Constantinopla, né, que a gente conhece. Essa cidade que, vamos dizer assim, toda essa burocracia, essa nova burocracia que é criada, essa burocracia, vamos dizer assim, cristã, né, em essência, essa burocracia romana cristã em essência, ela vai ser transferida, digamos, para Bizâncio. Daí que você vai começar a criar esse nome, que vai surgir esse nome, né, de Segunda Roma, porque toda essa burocracia ela é convertida, vamos dizer assim, é uma burocracia que ela já tinha indivíduos ali cristãos, mas que, vamos dizer assim, em suma, né, nessa publicização ela vai começar a ser batizada, entre aspas, assim, começar a ser convertida, digamos, em uma estrutura cristã, né, mais próxima ali do cristianismo, né. Então Bizâncio ela vai começar a se tornar vamos dizer assim, a verdadeira joia da coroa, né, a nova joia da coroa romana. E, vamos dizer assim, a cidade ali de Constantino, né, onde Constantino ali irá reinar. E vai ser justamente próximo ali a Bizâncio, na cidade de Nicomé, ali na cidade de Niceia, próximo ali a Bizâncio, que vai ocorrer vamos dizer assim, um grande evento, que também vai ser ali muito importante em relação ao cristianismo, que é o Concílio de Niceia, né? Nós vamos falar a respeito dele também, que tem a ver aí com uma questão importante também para a Santa Igreja, e que Constantino ele vai ajudar, não na questão dele ser influenciador espiritual de forma nenhuma, mas sim como organizador, um indivíduo que vai, digamos assim, ceder o espaço para que esse evento acontecesse. Ele vai ajudar, digamos, a presidir esse concílio, né? Ali sendo simplesmente uma figura simbólica como o imperator, o indivíduo que ele junta, o primeiro a juntar basicamente todo o cristianismo, toda a estrutura cristã em um concílio. Porque imagine, o Império Romano era enorme, então você vai trazer ali cristãos ali, bispos ali, né, no caso, doutores da igreja da região da Espanha, da região no caso da Gália, do norte da África, né, da Armênia, da Palestina, enfim, da Jordânia, da Turquia, de todas essas regiões para uma única cidade. Então foi o primeiro a, digamos, juntar, digamos, toda essa estrutura cristã, né, vamos dizer assim, o alto clero no período em um concílio, né? Então ele vai ser o primeiro a dispor, né, dessa estrutura, né, e ser reconhecido por isso. E há de se lembrar também que toda a questão que antes não existia, né, dentro da estrutura romana, como por exemplo ali a melhor datação da semana, questões ali de feriados, vamos dizer assim, né, que antes não existiam, né, essa questão, feriados que antes eram pagãos começam a ser eliminados, e em troca de feriados ali cristãos, né, no caso de datas festivas cristãs, começam a ser implementadas no calendário romano, assim como a questão da sacralidade do domingo, o Dominus. Então aí que vai surgir também essa questão do Dominus, né, que já existia na Santa Igreja, que é o que? É a nova Páscoa, né, o domingo, né, a ressurreição de Cristo é no domingo, então o domingo é um dia sagrado, por isso o nome domingo, Dominus. Então o domingo se torna um dia sagrado, né, no caso, não só para os cristãos, como também para toda a estrutura pública romana. Ela entra em recesso, né, em folga, digamos, no domingo. Então eles já mudam toda essa estrutura também a partir da ótica cristã. Tudo isso começa a ser modificado nessa estrutura. E Constantino ele vai ser o responsável aí, nós temos pela questão do concílio de Niceia, né, um dos indivíduos aí que vai possibilitar que esse concílio acontecesse. Concílio esse nós vamos inclusive abordar aí em aulas seguintes, né,
que vai ser o concílio aí responsável não por legitimar qualquer coisa em relação ao cristianismo, até porque já estava sacramentado, mas por combater, vamos dizer, a heresia do arianismo, que nós vamos falar a respeito disso, né, que é a negação da divindade de Cristo, né? O arianismo negava a divindade de Cristo, era uma heresia, né? Enquanto que, vamos dizer assim, a ortodoxia, né, que é mais próximo ao ensino original, dizia justamente o contrário, da divindade de Cristo. De Cristo é consubstanciação do próprio Pai, isso quer dizer, ele é Deus, né? Cristo é Deus, uma parte de Deus. Ele é filho unigênito com o Pai, então ele não é uma criatura separada, menor, enfim, que seja. Então vai ser nesse concílio que esses pontos vão ser definidos, né? essa importância, né, nesse sentido. E, enfim, não tem nada a ver com, repetindo aqui, não tem nada a ver com a legitimação da Santa Igreja. Isso já basicamente já estava mais do que fomentado, o cristianismo já existia em Roma, já era majoritário. E o que Constantino fez foi basicamente sacramentar isso, foi abrir o caminho para que o cristianismo se tornasse a religião predominante de Roma, a religião oficial de Roma, coisa que vai ser um sucessor dele, no caso, né, que vai ser Teodósio, se não me engano, né, que vai ser o que vai sacramentar isso. Você vai ter ali Constantino II, se não me engano, que já vai ser ali, no caso, filho de Constantino, né, Constantino II, que já vai entrar no reinado, já vai se tornar imperator, ali com seus irmãos, né, vai ser um reino dividido entre eles, já vão entrar como católicos, convertidos, já serão entronizados imperadores romanos com a bênção do sumo sacerdote, nesse caso do Papa, né, do sumo sacerdote católico. Então, já a partir dali você já tem essa mudança. Até porque antes não existia nenhum imperador cristão. O primeiro vai ser Constantino. Lembrando que Constantino ele fora pagão, entre aspas, digamos assim, não pagão, mas não batizado por quase a vida toda, né? Ele, enfim, construiu várias igrejas, ele modificou a estrutura burocrática de Roma, reduziu impostos, enfim, fortaleceu a porção oriental, né? Melhorou as vias de logística, a estrutura de comércio de Roma. Então ele deu uma nova vida a Roma. A estrutura de ordem, de segurança, por exemplo, que era algo extremamente caótico antes, se reestruturou nas mãos dele. Então ele se tornou um indivíduo aí muito importante nesse sentido. Ele transferiu toda essa burocracia, toda essa estrutura de comando, né, no caso, para Bizâncio, né, que se tornou aí a nova capital romana, né, a nova Roma. Então, a partir desse momento, você também tem outro divisor de águas, que é o início já do declínio, vamos dizer, da porção ocidental de Roma. Então ele retira essa estrutura burocrática, ele retira também, vamos dizer assim, a coesão ali burocrática, né, a coesão estrutural ali de direitos, enfim, de Roma ali, toda aquela estrutura ali organizacional, legalista, né, que fazia de Roma ali o cerne de todo o império. Então se tornou ali, ficou relegado a uma segunda cidade, simbólica, obviamente, mas uma segunda cidade na estrutura. Agora o que importava era Bizâncio, era, nesse caso, Constantinopla, né, que vai se tornar a grande capital de Roma, né? E obviamente, futuramente, Helena ela será aí beatificada, será canonizada ali como Santa Helena, né? Grande influenciadora ali da conversão de Roma, não só de Constantino, mas de Roma, né? No caso, a conversão pública de Roma ao cristianismo, né? No caso, o catolicismo. E, enfim, toda essa estrutura ela está preparada para o que vai vir, digamos, nesse segmento, que é o que? Os doutores da igreja, né, que já basicamente toda a questão da patrística, da filosofia católica sobre moral cristã,
sobre valores, sobre a moral dos indivíduos, a moral pública, a moral das pessoas em relação aos costumes, em relação às responsabilidades dos cargos públicos, quanto ao cuidado com as pessoas mais humildes, né, o cuidado com a população em si, toda essa atmosfera que nós conhecemos, toda essa estrutura cristã de um governo virtuoso, ela começa a surgir nesse período, tá? Até porque os doutores da patrística já, vamos dizer assim, pensavam numa estrutura dessa forma. E futuramente nós vamos ter um outro santo, um indivíduo que, após falarmos sobre essa questão do Concílio de Nicéia, falarmos sobre tudo o que aconteceu sobre essa questão, né, vamos ter um outro santo que, vamos dizer assim, ele foi, se não também, um dos grandes, podemos dizer assim, um dos grandes pensadores do período, né? Um dos indivíduos que irá basicamente ali criar o manual que irá definir, digamos, a sociedade cristã na sua forma mais plena, que nós estamos falando nada mais, nada menos que Santo Agostinho, né? Que nós vamos falar sobre ele aí posteriormente, Santo Agostinho de Hipona, e uma das pessoas mais incríveis, né? Um dos indivíduos mais emblemáticos ali desse período, né, da cristandade patrística aí, né? Então é um indivíduo aí também que leva consigo também um divisor de águas. Então são pessoas aí que, vamos dizer, nesse período o esplendor do cristianismo aí está alcançando grandes níveis, né? E, enfim, vai ser a partir desse concílio de Nicéia aí que vai ser definido algumas questões, né, sobre essa questão de credo, por exemplo, né, que é o que a gente conhece, né, como credo católico, né, que nós rezamos na Santa Missa, né, o creio, que a gente diz, que vai ser ratificado, vamos dizer assim, no Concílio de Nicéia, que é o que? Creio num único Deus, santo, enfim, no caso, unigênito com o Pai, né, que é filho que é da estrutura da mesma estrutura, ser do mesmo ser, né, então ele, vamos dizer assim, ele é ratificado no Concílio de Nicéia, né, justamente para derrubar essa heresia aí absurda, né? Enfim, então nós vamos falar justamente no nosso próximo encontro sobre sobre o Concílio de Nicéia, né? Vamos falar aí sobre o que ocorreu, né, nesse concílio e sobre os indivíduos envolvidos, né, na luta contra a heresia ariana. E vamos falar também, e daí também posteriormente, aí já falando aí sobre a questão de Constantino, né? A partir de Constantino nós vamos ter aí a dinastia constantiniana, que a gente diz, né, que ela vai concentrar o poder basicamente na porção oriental, né, em Bizâncio, aí, que nós teremos aí entre os filhos, né, no caso de Constantino aí, que irão reinar, Constâncio II, né, Constantino II e Constante I, né, que serão os três aí co-imperadores, né, os que irão reinar aí nessa região. E vamos falar aí também sobre as consequências aí em relação ao cristianismo, né, e sobre essa luta contra o arianismo, que é um problema que, digamos, ali Constantino II, vamos dizer, o filho de Constantino, ele vai acobertar, vamos dizer assim, que é no caso Constante II, é Constante, né, no caso que vai acobertar, né, que é um grande problema ali que vai se seguir por um certo tempo, né, até que ali a própria patrística resolva essa questão, né? Então nós vamos falar a respeito disso aí nos nossos próximos encontros. Em relação aqui a Constantino, né, no caso ali a conversão de Roma, o pessoal que tem uma dúvida a respeito, né, queira estar aí também comentando algo, podem deixar aí nos comentários do vídeo, tá? Enfim, em relação aí a outras novidades, pessoal, aí deixe o like aí no nosso vídeo, né, acompanhem aqui o nosso canal, inscrevam-se, porque teremos outras novidades aí a respeito, né, justamente aí sobre a história romana, né, novos vídeos aí, novos assuntos também, tá? Então, desde já espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.